dia a todo mundo, sejam bem-vindos a mais uma reunião pública da nossa casa, da Associação Espírita Discípulos de Allan Kardec. Hoje quem vai fazer o nosso estudo é a Ana Paula. Ela vai estar com a gente falando sobre o tema Bem e o Mal Sofrer, continuando o ciclo de palestras que nós estamos fazendo sobre valorização da vida, sobre o Setembro Amarelo. Mas antes disso, nós vamos fazer uma ambientação do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição é 121, Espinheiros. Está no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículo 44, que diz assim: Nem se envidimam uvas dos abrolhos. Repetir. Nem se vindimam uvas dos abrolhos. Quem disse isso foi Jesus. E aí nós vamos às considerações de Emmanuel. O cristão é um combatente ativo, despertando no campo do Senhor, aturde-se-lhe a visão com a amplitude e complexidade do trabalho. Dificuldades, tropeços, cipoais, ervas daninhas. E o Evangelho, com propriedade de conceituação, elucida que não se pode vindimar nos espinheiros. Entretanto, teria Jesus assumido a paternidade semelhante afirmativa para que cruzemos os braços em falsa beatude? Se o terreno permanece absorvido pelos abrolhos, o discípulo recebeu inúmeras ferramentas do Mestre dos Mestres. Indispensável, pois, enfrentar o serviço. O Cristo encarou face a face o sacrifício pela humanidade inteira. Será a existência de alguns espinheiros a causa de nossos obstáculos insuperáveis? Não. Se hoje é impossível a vindima, ataquemos o chão duro, lavremos o solo árido, adubemos com suor e lágrimas. Haverá sempre chuvas fecundantes do céu, ou generosos mananciais da terra, abençoando-nos o esforço. A divina providência reside em toda parte. Não olvidemos o imperativo do trabalho, e depois, em lugar dos abrolhos, colheremos o fruto suave e doce da videira. Emmanuel já começa nos informando aqui, né? Já começa o título Espinheiros, falando de que nós somos um combatente ativo, estamos aqui para um bom combate, né? E esse bom combate não é uma guerra interna, é uma guerra que justamente trabalha uma guerra interna em nós, né? Justamente para a nossa reforma íntima, né? Nós estamos aqui justamente com o título desse bom combate, para que a gente possa ali retirar mazelas em que ainda dificultam esse caminho nosso para o progresso. E aí quando ele fala dos espinheiros, já me vem à tona justamente a parábola do semeador, né? Que ele fala dos 4 solos, e o terceiro solo é justamente ele mostra ali uma semente no espinheiro, né? Essa semente ela não cresce porque tem sombras, né? A semente dos espinheiros ali ela não tem luz solar, né? E aí tem um texto de Alípio Cerqueira Filho, que ele faz uma analogia da parábola, né? E ali ele mostra de que todos os solos, né? É lógico que até na terra boa existe um ciclo para dar frutos, 30, 60 e até chegar a 100%. Existe esse ciclo para chegar na terra boa para dar frutos. Mas a Alípio Cerqueira também ele demonstra de que nas outras também existe um momento em que a gente possa levar a chegar a esses frutos. É isso que Emmanuel está mostrando aqui, né? Como nós, como bons combatentes, nós vamos ter o quê? Dificuldades, limitações, desafios, né?
No caso do espinheiro, a lei do sequeiro ele coloca de que para o espinheiro chegar a uma terra boa, precisa-se cortar, ceifar os espinhos, né? E dentro desse processo da ceifa, do corte, ele já coloca ali de que há um caminho doloroso da dor. A Ana Paula vai também falar isso hoje, né? Bem ou mal sofrer, né? Há um caminho precioso. Nós somos aqui, ninguém está aqui com uma passagem de que quero ser feliz, não quero ter dor nenhuma, não quero sofrer nada, mas nós estamos num planeta ainda que nos permite ainda uma dualidade em que a gente vai aprender com a dor. A dor é uma escola. A dor é uma escola que nos liberta. A gente precisa aprender, através dessa oportunidade, entender de que, eu preciso valorizar alguma coisa que eu ainda não consegui valorizar, que ainda não consegui entender. Então ele fala muito aqui no campo da figura, né, do campo da alegoria, e aí citando a parábola justamente de que o espinheiro ele machuca, ele dói, né? Se tocar no espinho, ele machuca, ele deixa marcas, né? E a gente precisa entender de que todas essas marcas, elas são oportunidades para nós, para que a gente possa ali seguir a caminho do bom combate, seguindo um modelo e guia que é Jesus, para que a gente possa ali trazer esse campo de reforma íntima, né? Ou então valorizar a nossa transformação moral, né, com base na nossa ferramenta chamada tempo, com a maturidade que nós vamos ter para ir promover esse papel de transformação. Então eu acho bem interessante quando ele diz esse campo do espinheiro, a gente justamente entender de que machuca, dói, não vai ser confortável, né? Mas são momentos que trazem para a gente campo de reflexão íntima, de meditação íntima, até para que a gente possa aplicar tudo que nós estamos aprendendo aqui nesses desafios. Então, os espinheiros estão mostrando aqui isso. O campo é um campo difícil, mas se a gente cuidar direito, a gente consegue chegar àquele campo daquela árvore florida que a gente tanto almeja, né? Como diz, é um processo. A árvore boa ela não vai crescer por 30%, ela vai crescer só no 100%. E para chegar ao 100, a gente vai ter um bom tempo ainda de observação, de análise para aprimorar isso. Então vamos elevar nossos pensamentos e agradecer ao amigo Mestre Jesus pela oportunidade bendita de estarmos nessa casa de caminho, aprendendo um pouco mais as lições do seu Evangelho, para que a gente possa internalizar em nosso íntimo, fazer colheita, para continuar semeando na família, na sociedade e colaborando com o convite que nos foi enviado para colaborar com esse planeta em regeneração. Nós estamos aqui num propósito de consolar os aflitos, de aprimoramento moral, que nós possamos agora, nessa manhã, mentalizar naqueles espíritos que passam por provações, por desafios, por momentos dolorosos e que possamos, através da doutrina espírita, ofertar essa palavra de consolo para que possamos caminharmos juntos nesse caminho de transformação. Que o Senhor nos ilumine e nos proteja, ampare a nossa irmã que irá fazer o nosso estudo de hoje, junto com a sua falange de espíritos amigos, e que possamos iniciar mais uma reunião pública dessa casa. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Passar a palavra então para Ana Paula, que ela vai falar sobre o bem e o mal sofrer. Bom dia a todos, estão me ouvindo bem aí? O tema de hoje,
né? O bem e o mal sofrer, é um tema muitíssimo pertinente, já que a gente se encontra num momento de muitas percepções ligadas às aflições, às tribulações terrenas, sejam na vida pessoal, na vida profissional, né? No ambiente social, inclusive na questão planetária mesmo, no sentido global. Essa semana mesmo a gente teve, eu acredito que todos saibam, a maioria, de um grande desencarne coletivo, né? Na Líbia, mais de 10.000 mortos, isso contabilizando ainda, pode vir mais, né? Por conta de uma situação da natureza, né, que isso pode acontecer sem dúvida, mas tem acontecido. A gente viu também na semana passada aqui no nosso país, no sul também, não nessa proporção, né, felizmente, mas também não só trazendo, né, a questão do desencarne coletivo, mas e sobretudo mostrando muitas aflições ligadas a quem fica, a quem perdeu tudo, a uma cidade que, independente de situação financeira, iguala-se todos. Em que sentido? Com muito ou com nada, no sentido financeiro, as pessoas não tinham aonde comprar o quê? E isso mostra para nós, primeiro, que a gente está nesse momento, né, de transição planetária, que essas ocorrências elas são comuns e serão cada vez mais por conta dessa renovação, né? Mas também nos coloca exatamente na posição de quê? De que somos todos iguais perante Deus. Nessas horas, aqueles que se acham superiores, questões socioeconômicas, por orgulho mesmo, que às vezes a pessoa nem tem tanta posse, mas tem o orgulho de se achar melhor que o outro, superior a outros, né? Então nos mostra, até mesmo a esses que se acham superiores, em que sentido for, que não somos. Somos todos iguais. Estamos todos no mesmo barco planetário, uma embarcação que não está à deriva, uma embarcação que tem no seu comando o nosso governador espiritual, que é o Cristo Jesus, que jamais nos desampara, porque é um representante direto do Pai Maior, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, que é Deus, junto a nós, em espírito, mas muito junto a nós, no sentido de não deixar que o barco afunde. Porém, esse barco, com mais de 7 bilhões de encarnados e outros tantos desencarnados, né, nesse orbe, necessita de harmonia, de renovação, mas ao mesmo tempo de que quem aqui está se mantenha na harmonia, pelo menos no desejo e no esforço de se manter em harmonia com o Pai, com Jesus, com Maria Santíssima, nossa Mãe Espiritual, com os amigos espirituais, as falanges do bem que nos auxiliam individual e coletivamente. O bem e o mal sofrer tem tudo a ver com essa época. E eu gostaria, inclusive, de ler uma mensagem que fala sobre a transição planetária para a gente iniciar esse estudo da manhã de hoje. Do livro Recado do Meu Coração, de Bezerra de Menezes, Transição Planetária. Queridos filhos, nosso planeta passa por transições inadiáveis e irreversíveis, tal como a criança necessita entrar na adolescência para depois alcançar a juventude e a maturidade. O tempo caminha para frente e o tempo da regeneração na face da Terra já é uma realidade espiritual impostergável. Cada transposição de fase
é marcada por mudanças físicas, psicológicas e espirituais, e que vão ocorrendo de forma tão imperceptível que seria quase impossível definirmos o ponto em que uma termina e outra começa. Nosso planeta também se encontra passando pela grande transição de mundo expiatório para mundo de regeneração. O edifício da regeneração não está pronto, mas a sua edificação está iniciada e caminha a passos firmes e seguros, de acordo com a vontade do nosso governador planetário, Cristo Jesus. Não creiamos, porém, em final dos tempos, cuja conceituação deve ser entendida apenas como transição para uma nova era na face da Terra, onde o amor será o esforço contínuo e consciente de cada criatura na busca do próprio aperfeiçoamento. Ainda não será o mundo de espíritos perfeitos, mas de criaturas que já esboçam sinais claros de que a fraternidade entrou na pauta de suas vidas, que não é mais possível viver apenas pensando na própria felicidade, sem se importar com a felicidade do próximo. A nova era chegou, filhos amados. Os portais estão abertos e todos, desde há muito tempo, estão sendo convidados a estes novos tempos de paz e renovação moral da humanidade. Os clarins tocam fortemente, convocando os homens de boa vontade a finalmente herdarem a terra pelo título de servidores do Pai. Já não nos bastará o simples querer, o mero desejar, porquanto o nosso ingresso não se fará apenas com promessas vãs de amor e de transformação íntima, mas com atitudes que identifiquem a real presença do amor em nossas vidas. Carecemos de meditar nas palavras de Santo Agostinho, exaradas em O Evangelho segundo o Espiritismo. Não avançar é recuar, e se o homem não estiver firme no caminho do bem, pode cair novamente em mundos de expiação. Vamos nos manter firmes no caminho do bem, almas queridas, pois somente o bem, vivenciado, credencia o nosso passaporte espiritual para os mundos mais felizes. Nessa mensagem, Bezerra nos fala da importância da atitude em relação ao bem, em relação ao autoconhecimento, à autotransformação, que é a nossa reforma íntima, e não apenas ficarmos na teoria. Queremos um mundo melhor. Eu confio, eu acredito. Já não é a hora mais da teoria, e sim do testemunho, da prática, da atitude de amor, da atitude afeita ao bem, em benefício do nosso próprio progresso, da nossa harmonia, do nosso equilíbrio emocional, psicológico, espiritual, e em benefício daqueles que caminham conosco, inclusive em benefício do bem sofrer perante as dificuldades que fazem parte do mundo de expiações e que transita para um mundo de regeneração. Expiação e prova é a nossa categoria atual, mas já estamos, não é de agora, transitando para uma categoria de regeneração. Bem e mal sofrer. O tempo inteiro nós temos oportunidades de, como disse a página, agir de acordo com os nossos aprendizados. Na doutrina espírita, nós temos várias afirmativas, trazidas pelo mundo espiritual e relembradas também por conta dos ensinos do Cristo, que nós não estamos sós, que Deus está conosco, que Jesus jamais nos abandonará, de que temos um amparo espiritual dentro
da nossa condição de entendimento e perante as nossas dificuldades. Só que o ser humano normalmente tende a não perceber esse amparo, principalmente nos momentos de aflição, onde se é colocado à prova a sua fé, a sua confiança no amparo do alto, a sua crença real naquilo que se diz acreditar. Então, seja na doutrina espírita ou em outra vertente religiosa, demonstrarmos efetivamente a nossa fé em Deus, em Jesus, no amparo dos amigos espirituais, no amor e na misericórdia de Deus para conosco, não se torna tão fácil, mas é necessário. Por que não se torna tão fácil? Porque a gente está acostumado com a teoria, como disse bem a página ali. A teoria, né? Eu acredito. Só que eu acredito, mas muitas das vezes a pessoa fala, põe seu nome, põe o meu nome na lista para oração. Isso não só fora, mas também dentro da casa espírita. E não tem problema algum orarmos pelos outros. Não só podemos, como devemos. Mas cada um de nós é responsável pela sua evolução, pela sua paz interior, pelo seu progresso. No livro Céu e Inferno, a gente estuda isso, exatamente mostrando a nossa responsabilidade perante nossos atos. O céu e o inferno, no sentido de estado de espírito, pode ser aqui ou no plano espiritual. Depende de nós. O bem e o mal sofrer tem a ver com essa postura perante a dificuldade, a aflição, o sofrimento, seja ele moral, seja ele físico. Sabemos, obviamente, que quando há uma dor física, necessita-se de um médico, de um tratamento, de um analgésico, de algo que possa curar ou ao menos amenizar o sofrimento. Para isso, nós temos uma medicina extremamente avançada, permitido por Deus, porque tudo tem a permissão dele, com um propósito, com uma utilidade. Então, uma medicina que pode e ajuda a salvar vidas. Mas nós também precisamos entender que diante de sofrimentos, sobretudo do cunho moral, né, as dores da alma, e é o que mais a gente vê hoje em dia, nunca foi tão evidente o sofrimento emocional, as dores da alma na humanidade. E nós estamos num mês de conscientização com relação à prevenção ao suicídio, que é algo que deve ser conversado sem tabus e com enorme esclarecimento, clareza, porque é um assunto que muitas das vezes não se é abordado, mas extremamente necessário, visto que muitas pessoas passam por dificuldades. A depressão já era no século passado, né, falando a doença do século, né, no século XX, qual é a doença? A depressão. E no século XXI? Qual é o mal do século XXI? Além das questões ligadas ao egoísmo e ao orgulho, que são chagas da humanidade, como já nos disse Emmanuel, do ponto de vista de doença, né, que a ciência, a medicina coloca, né, é a doença que mais aparece, o que aparece mais, sobretudo pós-pandemia? São as doenças ligadas a questões psíquicas, emocionais, dores da alma, que às vezes de tamanha intensidade não são suportadas e levam à atitude do suicídio, que merece o nosso pesar, né, em relação às famílias e aqueles que cometem, que a gente também ore por eles. Maria Santíssima tem um trabalho lindíssimo com relação a essa questão, buscando socorrer esses espíritos. Cada um a seu tempo, dentro da sua conscientização, obviamente. Por quê? Porque a responsabilidade é de cada um. Então, como também está no Evangelho, não basta dizer Senhor, Senhor. Não basta.
é necessário provar a nossa fé. E não é provar porque temos que mostrar, não, é para nosso benefício, para nossa paz interior, para que diante das dificuldades, sejam elas físicas, próprias, do ser humano, porque, como dizia a minha avó, doença não dá no poste, então qualquer um, tem pessoas com doenças graves, obviamente, mas qualquer um está sujeito a uma gripe forte, a uma dor no corpo, a uma Covid. Agora, de novo, está tendo alguns casos de Covid. Muitas pessoas preferiram não se vacinar. Não é só um slogan, é uma realidade. Vacina salva vidas, desde bebês até idosos, em vários tipos de doenças. Se não fosse assim, Deus não permitiria a ciência aprimorar-se a ponto de trazer as vacinas. Então, cabe a nós o bom uso do nosso livre-arbítrio. Para quê? Para plantar bem e não termos o retorno da dificuldade, do sofrimento, da dor física, da perda de entes queridos, por conta de quê? De não fazer o que nos cabe. Se é necessário nos proteger, precisamos nos proteger. Se é necessário proteger aqueles que ainda não sabem o que é melhor para eles, façamos a nossa parte como pais, mães responsáveis. Assim como nas outras dificuldades, não só físicas, não só doenças, mas na prevenção de sofrimentos morais, sofrimentos emocionais. Porque se buscamos na fé, na confiança, na fé raciocinada de que nós colhemos o que plantamos, se nós buscamos esse entendimento, essa conscientização, nós entendemos a importância das nossas atitudes em relação ao bem e ao mal sofrer. Porque quando aparece a dificuldade, seja ela qual for, sabemos a melhor forma de agir. Vamos sofrer, vamos ficar tristes, vamos ter dificuldades naturais. Somos humanos num mundo de provas e expiações. Aqui não tem ninguém perfeito, a não ser Jesus. Mas podemos e devemos reagir com otimismo, não é com faz de conta, é com confiança real naquilo que falamos, para sair da teoria e entrar na prática que nos consola. A doutrina espírita ela é consoladora por quê? Porque ela nos fala uma coisa que a gente gostaria de ouvir? Não, ela é consoladora porque o Cristo mesmo disse na sua promessa: eu rogarei a meu Pai que vos mande o Consolador, aquele que lembrará o que eu ensinei e lhes mostrará novas verdades. A doutrina espírita, como nenhuma outra vertente religiosa, filosófica, tem a verdade absoluta. Nós não temos acesso à verdade absoluta. Nós temos acesso às verdades que nos são descortinadas à medida que a gente tem a condição de entendê-las. Os amigos espirituais já nos falam nas obras espíritas. Nós não temos condições de entender certas coisas, por isso elas não nos são colocadas. As que nos são colocadas, às vezes não temos condição de entender, e não é porque a gente não tenha condição, é porque a gente muitas das vezes prefere não se esforçar para entender ou não quer se responsabilizar. Diante de uma dor, de uma aflição, dor física, dor moral, muitas das vezes coloca-se o quê? A culpa no outro ou em outra situação, terceirizando a responsabilidade. Porque culpa não tem, ninguém tem culpa, todos temos responsabilidades. Joana de Ângeles nos fala muito bem isso com relação à Reforma Íntima Sem Martírio, né, que é um dos livros, da importância da gente não ficar se autoculpando, da gente se auto-perdoar, exercitando o perdão, começando por nós mesmos, para a gente não ficar se martirizando, porque se a gente entende que a gente errou, que a responsabilidade é nossa, a gente tende a entender, compreender
e mais, não ficar remoendo aquela situação, mas entender que assim como nós, ou os outros também erram. Os outros merecem uma segunda chance. Nosso autoconhecimento, ele gera essa condição, esse despertar de consciência, porque as leis divinas estão nela, na nossa consciência. À medida que a gente se conscientiza, que a gente tem conhecimento, que a gente tem acesso, como a doutrina espírita nos traz, acesso a muitas verdades, não somos donos da verdade, ninguém o é, mas dentro da doutrina, como consolador prometido, né, relembra-se os ensinos morais do Cristo e ensina-se, descortina-se outras verdades, não a verdade absoluta, porque nós não temos acesso a elas, como já dissemos, mas as verdades que já temos condições de entender. E uma dessas verdades é que não estamos aqui a passeio, portanto o sofrimento faz parte do caminho. Não estamos aqui pela primeira vez, provavelmente também não será a última, pode até ser dentro da condição de reencarnar aqui, dependendo da nossa condição vibratória, se vamos ou não estar num novo momento reencarnatório aqui, num planeta que já esteja bem mais ligado à regeneração. Mas certamente reencarnaremos num outro planeta, dentro da nossa condição de próprias expiações, se ainda estivermos nessa condição. Ou às vezes outros espíritos vão até descer mais um pouquinho, no sentido de quê? De pegar um planeta em que precise ali entender que está bem mais para ajudar do que para receber ajuda, achar que o problema são os outros, parar de terceirizar e agir. Vamos descobrir a roda, vamos descobrir o fogo, vamos ajudar. Vamos ter oportunidade para isso. E os que nós, ou quem estiver na condição de reencarnar aqui, num planeta já ligado à regeneração, que a gente também tenha já outra situação de pensamentos e sentimentos ligados ao bem, ligados a agir mais, a vivenciar mais a nossa fé, sem fanatismo, sem querer convencer o outro de agir conforme a gente acha que deva ser, mas fazendo a nossa parte, como diz Chico, dou aos outros o direito de ser como são, mas a mim que eu seja cada dia melhor. Então os outros são os outros, com seus defeitos, com as suas virtudes. Não cabe a mim julgar, muito menos condenar e querer que os outros façam o que eu acho que devo fazer. Embora muitas das vezes a gente pensa assim, querendo o bem do outro. Ok, mas exigir não. Pensar, tudo bem, mas exigir não. E muito menos julgar ou condenar o outro, que cada um é um. Mas eu devo exigir de mim, não no sentido punitivo, como combate Joana de Ângeles, Ela fala a gente buscar agir com auto perdão e não querer ficar se martirizando, se culpando. Erramos? Erramos. O que posso fazer hoje para melhorar? Tem até instituições financeiras que tem slogan, o que posso fazer por você hoje? O que posso fazer por mim, pelo meu progresso, pela minha evolução hoje? Vamos colocar esse slogan para nós. Do ponto de vista de atenção, de cuidado, a gente pode falar para o outro: o que eu posso fazer por você? Ainda mais se é o slogan do trabalho da pessoa. Que bom, está com atendimento nota 10. Mas do ponto de vista, que é o que estamos falando aqui, do bem e do mal sofrer, de como agir perante as aflições e as dores da vida, físicas ou emocionais, morais, espirituais, o que posso fazer por mim hoje? Em prol do meu progresso, da minha evolução, do meu autoconhecimento, da minha autotransformação, que é a minha reforma íntima, que vai me fazer alguém melhor. E se eu for melhor, eu colaboro para um mundo melhor. Se todo mundo pensar assim, não porque estamos falando aqui, mas estamos falando no sentido de efeito dominó, Se todo mundo começar a agir assim, o que eu posso fazer por mim hoje? No sentido não egoístico, no sentido de autoaprimoramento, de autotransformação, de reforma íntima. O que eu posso fazer pelo meu progresso hoje? Ser menos egoísta? Ser menos maledicente?
ser menos reclamona, que é uma coisa que prejudica demais e traz aflições, ou então potencializa, né, as dores, os sofrimentos, é a tal da reclamação. Pessoa que vive reclamando, não sei se vocês já repararam, mas reparem, aquelas pessoas que vivem reclamando de tudo, que nada tá bom, é uma coisa natural, puxa para elas, dentro da vibração, é como se fosse um imã. Problemas, dificuldades, porque ela não tem olhos de gratidão para nada. O em tudo dai graças, não existe essa frase, esse pensamento para elas. A dificuldade aparece e aí vem a reclamação. E às vezes a dificuldade pequena se torna grande exatamente por potencializá-la. Não quer dizer que a pessoa não passe por problemas, por aflições, não sofra, não tenha sofrimentos? Claro que tem. Mas se você, ao invés de buscar, né, terceirizar a culpa, né, a responsabilidade, tá assim por causa de fulano, tá assim por causa do governo, tá assim por causa de não sei o quê, tá assim por causa de sei lá, nunca é você. Nunca é você. E se nunca é você, tá no seu controle essa melhora? O bem sofrer está no nosso controle se a gente achar que o problema é dos outros? Não dá. Então fica muito fácil, não fica? Reclama e nada tá bom. E a tendência é nada ficar bom. Por quê? Porque a gente se afiniza tanto com a energia do entorno, encarnado para encarnado, quanto daqueles que já desencarnaram têm igual teor de pensamento. Então, realmente, não está nada bom, não tá nada bom. Agora, muda a sintonia. Imagine aqueles... Nossa, como está o dia bonito hoje, né? Às vezes a pessoa está com baita de um problema, mas ela consegue enxergar além. A sua fé, a sua força interior, a certeza do amparo do alto, a sua reforma íntima, seu autoconhecimento, seu autoaprimoramento, sua conscientização das leis de Deus, que é um Pai de amor, de misericórdia, de bondade, que não trouxe sofrimento para nós, o sofrimento aqui na Terra ou nos mundos de provas e expiações, ele não veio porque Deus colocou, vamos colocar essa pitada aqui, para botar o povo para sofrer. Não. O sofrimento advém das nossas atitudes equivocadas, do mau uso do nosso livre-arbítrio. Está lá, no capítulo Causas das Aflições. Pode ser em outra época, em outras vidas, já que somos reencarnacionistas e sabemos que isso é muito possível. A plantação ter vindo de longe, portanto, a colheita vai passando de encarnação a encarnação, porque se a gente não aprende, a lição precisa vir novamente, precisa ser repassada. Somos alunos na escola da vida e nós temos vida eterna. Nós somos seres imortais. Quem morre não somos nós. O que morre é o corpo físico. O espírito somos nós, cada um de nós é um espírito, somos imortais. Sobrevivemos à morte física, do corpo físico. Então, se somos imortais, temos responsabilidades que advêm de outrora. E, portanto, podem vir de lá, mas também, em sua maioria, e as pessoas tendem a colocar também a culpa lá no passado. O que será que eu fiz? Não sei o que. Tá, e agora? Vamos relembrar. Quantos anos a pessoa tem? Quando a pessoa é muito novinha, um bebê, uma criança, não teve tempo de fazer coisas para dizer que foi agora. Mas olhemos para nós adultos, a partir de 20, 30, né? 40, 50, com quantos anos? 100 anos, com quantos anos? Quanto mais, né, envelhecidos, quanto mais experientes na vida terrena, mais temos que olhar para o atual momento, né? Quer dizer, essa encarnação. Olha e vê o que fez. Como foram as nossas atitudes para estarmos colhendo o que porventura estejamos colhendo hoje. Se for
boa colheita, certamente tivemos boa plantação, já aqui nessa vida. Se for colheita de aflição, se forem sobretudo aflições morais e físicas também, porque às vezes a pessoa arruma um problema sério físico por conta exatamente de não ter cuidado. Como já disse, não estamos aqui julgando nada e nem devemos julgar nada nem ninguém. Mas uma pessoa que fumou a vida inteira, de repente aparece um câncer de pulmão, de quem é a culpa? É do cigarro. Né? Fisicamente é do cigarro. Porque é através dele que tem, né, toxinas, que tem problemas que vão causar uma doença. Seja uma doença logo que apareça, né? Ou uma doença que vem após muito tempo. Aí uma doença mais grave, como câncer de pulmão, por exemplo, de laringe, enfim. Mas quem pegou, acendeu e usou? Então a culpa não é do cigarro. A culpa, no sentido de responsabilidade, é daquele que o consome. Que o consumiu a vida inteira. 1, 2, 5 maços de cigarro. Voltamos a falar, não temos e nem devemos que julgar ninguém. Cada um é um, nós temos que nos esforçar para sermos melhores. O que podemos fazer por nós hoje, pelo nosso progresso? Pelo nosso não sofrimento, porque o bem e o mal sofrer é quando há o sofrimento. O sofrimento faz parte de um mundo de provas e expiações, como também não vai deixar de existir na regeneração, só que vai ser mais amenizado, porque a vibração já vai ser outra, vai ter muito mais esse tipo de conscientização. O que me faz mal? Se tem drogas lícitas e ilícitas, se eu sei o que me faz mal, eu não vou consumir. Eu sei que não devo. Ah, mas é um vício, a pessoa tem que se esforçar. Claro, então pede ajuda. Mas acima de tudo, se esforçar, como novamente estava ali na página. Fazer a sua parte, agir e não ficar só na teoria. Mesma coisa ligada à questão do álcool. Lá no AA, né, Alcoólicos Anônimos, eles têm o lema, né, só por hoje. Não beber, no caso. Porque eles sabem que o primeiro gole para quem tem uma doença, e é uma doença que gera muitos sofrimentos para aquele que faz, né, o consumo e para o seu entorno, perde-se família, empregos e a saúde. Fora as questões ligadas à parte espiritual, já que o seu entorno não vai ser de companhias diferentes daquele tipo de atitude ligada ao vício, né? Só por hoje. Então vamos pegar emprestado esse slogan deles, igual o slogan lá do banco, né? O que posso fazer por você hoje? O que eu posso fazer de melhor por mim hoje? Só por hoje. O que eu devo fazer? Só por hoje. Não ficar falando mal do outro. Só por hoje não ficar reclamando de tudo. E entender que o sofrimento advém de uma atitude. É um efeito, não é uma causa. O sofrimento é um efeito. E quem fez a causa? Ou o que fez a causa? Né? Porque é mais fácil terceirizar. Às vezes a causa tem uma questão externa, mas ela vem de outra situação, como a gente deu o exemplo aqui do cigarro ou da bebida. Então, só por hoje, no caso da pessoa, não beba, porque sabe que o primeiro gole vai dar problema. E muitos têm uma grande força de vontade e sabem que a luta é diária, mas a sua força de vontade, que é o que manda, é maior. Então, parabéns para esses irmãos em Cristo que têm essa condição, essa conscientização do problema e busca dominar o seu vício, o seu ímpeto, né, de seja de beber, de fumar ou de que vício for. O bem e o mal sofrer tem a ver com a nossa condição de esclarecimento.
espiritual, moral, intelectual. Nós estamos aqui para evoluir intelectual-moralmente. O ser humano, intelectualmente, está de parabéns. Em pleno século XXI. Né? A doença do século XXI é o quê? É depressão. Depressão já estava lá no século XX. Qual é a doença do século XXI? Doenças emocionais. Não só a depressão, mas inclusive uma pandemia, como uma médica comentou com relação ao suicídio. Estamos vivendo uma pandemia de suicídio após a pandemia, porque não é uma coisa só aqui no Brasil, é no mundo. Setembro Amarelo é um mês que a gente traz essa conscientização, né, de prevenção ao suicídio. Então, buscar perceber no nosso entorno pessoas que estejam entristecidas, precisando de alguma coisa, busca ajuda. O CVV, Centro de Valorização da Vida, tem um trabalho lindo. Disca lá, né, telefona 188, conversa com alguém, eles não se identificam, não precisa fazer, mas às vezes é uma palavra amiga que a pessoa está precisando. Busca na casa espírita o atendimento fraterno. Busca ajuda. Porque Deus não desampara ninguém. Mas às vezes a mão está estendida, mas tem a necessidade da ação de buscar essa mão. Porque se a mão ficar estendida e o outro não segurá-la, vai cair no precipício. Não vai ter condição de ser ajudado, porque não fez a sua parte. Se esforçar para pegar a mão que está sendo estendida. Deus ajuda a criatura através da própria criatura. Então, muitas das vezes nós, na Casa Espírita, em outras religiões que têm trabalhos importantes nessa área, a Casa Espírita a gente sabe que isso é forte, felizmente, que é o atendimento fraterno espiritual, porque toda cura depende de uma autocura, seja vício, seja sofrimento, seja doença do corpo físico, doença da alma. Toda cura, na verdade, requer o seu esforço em busca da autocura. Jesus disse, um exemplo que a gente tem forte nisso, tem vários exemplos, várias passagens do Cristo, mas da mulher, né, hemorroíça, quando ela toca as vestes do Mestre em meio a uma multidão, e ele diz, né, para os discípulos, quem me tocou? E eles respondem, Mestre, como que a gente vai saber no meio desse povo todo aqui quem que tocou na sua veste? Muita gente tocou na sua veste. Saiu de mim uma virtude. E ela se apresenta, fui eu. E imediatamente foi curada. Por quê? Não é milagre. Não existe milagre nesse sentido do foi milagre. Não, tudo que Jesus fez tem, à medida que a gente evolua intelectual, moralmente, tenha condições de entender. Mas já dentro do nosso entendimento, e o livro A Gênese mostra muito bem isso, tá? Tudo tem um porquê. E cientificamente, já que nós temos esse tripé importante dentro da doutrina, né, da filosofia espírita, que é ciência, religião no sentido da religiosidade, dos ensinos morais do Cristo, e filosofia, os questionamentos, né, importantes, de onde viemos, para onde vamos, o que aqui estamos fazendo, por que estamos passando por isso, mas acima de tudo, para quê? Né? Todo esse tripé nos dá essa consistência, a ponto de Kardec falar. Se a ciência disser algo que não temos aqui na doutrina, na codificação, siga a ciência. Até hoje, seguir a ciência é seguir o que tem sido dito ali. André Luiz, nas suas obras, também nos fala muito, nos seus relatos, da ciência espírita, de como age-se, né, ciência e espiritualidade. O que Jesus fez com a mulher hemorroísta foi exatamente essa manipulação de fluidos que, baseada na sua fé, né, na fé daquela mulher, a curou. Ela puxou esse fluido, essa energia, com o quê? Com a sua fé.
Jesus, imagina a aura do Cristo. A gente não imagina, a gente não sabe. Se dizem que Chico Xavier, né, um espírito que nos inspira pela sua evolução já entre nós aqui, né? Dizem que mais ou menos uns 10 metros dava para perceber a aura dele. Imagina Jesus com 1 quilômetro de distância. Quem tivesse lá na época essa condição vibratória de absorver o fluido, de buscar essa luz, essa força, essa cura, ele já está fazendo a atitude necessária, que é a fé. Mas não é aquela fé, né? Você tem fé? Tem. Não. A nossa fé, no geral, ela é vacilante. Somos humanos, somos aprendizes, crianças espirituais. Mas dentro dessa fé de aprendizes, dessa fé vacilante, se a gente tem força de vontade, consciência do nosso poder, da nossa condição de conexão com a espiritualidade maior, com o Cristo, com Deus, através da prece, que é extremamente importante, mas a atitude, a fé é o complemento da prece. Não adianta Senhor, me ajuda em relação a essa aflição. Mas se eu não falo isso com fé, se eu não sinto, se eu não confio, eu não potencializo essa prece, porque a prece é uma ferramenta maravilhosa que Deus nos deu. Assim como nos deu o livre-arbítrio, que a gente pode usar mal ou bem e ter a consciência disso, porque ali também vai dizer o nosso merecimento, fomos nós os merecedores do que vem de bom pra gente, porque a gente que usou o livre-arbítrio. Se eu usei mal, eu vou ter que reparar, e se eu usei bem, é meu mérito, minha evolução por mim. Então, assim como ele nos deu o livre-arbítrio, ele também nos deu a condição desse telefone direto, essa conexão direta que é a prece. Mas ela precisa estar potencializada pela fé verdadeira. Essa fé da mulher, que colocou as mãos. A fé, imagina, gente, isso dá pra gente imaginar. Numa multidão, um ser que a gente não tem condição de descrever, mas imagina, né? Jesus passando e ela sabendo das coisas que ele já havia feito, que na época falavam, né, os milagres, mas na verdade são curas, situações de cunho real, científico, não é milagroso, não é extraordinário. Extraordinário sim, porque nós não sabemos fazer, os discípulos também não sabiam, alguns fizeram depois por causa da sua fé, e Deus lhes deu, né, através de Jesus, o poder de curar também. Muitos conseguiam fazer depois, né, do desencarne do Cristo. Mas ali Jesus, eu vou porque ele vai me ajudar no que eu estou precisando. Então, olha só, primeiro ela se conscientizou, ela entendeu, depois ela potencializou a sua fé na certeza de que ela ia colocar a mão nele, nem que fosse esbarrar, segurar um pedacinho do pano dele, né, da veste, que ela ia ter algum tipo de ajuda, que ela ia tocá-lo. Eu vou segurar nele, que vai que ele olha para mim e me ajuda no que eu estou precisando. Ele vai me ajudar. Além disso, ela se esforçou ainda mais. Ela teve a atitude de, em meio a todo mundo, ela abrir passagem e querer, da forma possível, esbarrar, segurar, tocar nele. E efetivamente o tocou. Tocou na sua aura, a ponto de absorver um fluido e ser imediatamente curada. Esse fluido agiu nos fluidos dela, a manipulação, porque ele já tinha ali, Jesus já estava ali distribuindo. Ele não veio para os sãos. Ele disse, né? Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, do corpo, da alma. E veio naquela época, fisicamente, tendo o sacrifício de reencarnar num corpo físico, num planeta de provas e expiações, bem mais difícil, há mais de 2000 anos atrás, né? Foi um grande sacrifício
Imagina um espírito da envergadura do Cristo ter que entrar, vamos colocar numa roupa de astronauta, né? Vamos colocar como nosso corpo físico sendo uma roupa de astronauta, só que a roupa é 40 e ele veste 42. Mas ele entrou, se acomodou para poder estar conosco. E veio e exemplificou, não só falou. A ponto de há mais de 2000 anos estarmos falando dele aqui com a mesma veemência que quem começou. Por quê? Porque não só acreditamos, mas confiamos. A doutrina espírita, todo esse arcabouço trazido pelos espíritos de luz, relembrando os ensinos morais do Cristo, descortinando outras verdades, nos faz confiar. A nossa fé ainda é vacilante, repito, sim, mas temos essa doutrina consoladora, com seus ensinamentos, e ao absorvê-los, ao entendê-los, compreendê-los, agimos com uma melhor condição perante as dificuldades. Todos temos problemas, dificuldades, aflições. Graças a Deus temos saúde, sim, mas sofremos por ver outros sofrerem também. Por quê? Porque isso é solidariedade, a fraternidade tão necessária e que é o que vai comandar o mundo de regeneração. Sermos fraternos, pensarmos no outro, entendermos a dor do outro, compreendermos a nossa dor e buscarmos o bem sofrer. Estamos aqui nesse mundo para sofrer, né? Tem muita gente que fala, nossa, que a gente veio aqui para sofrer. Ah, vocês que são espíritas, a gente está aqui no mundo para sofrer, né? Não, é uma coisa importantíssima de nós como espíritas esclarecermos aqueles que pensam assim. Nós não estamos aqui nesse mundo para sofrer. Nós estamos aqui em aprendizado constante. O sofrimento faz parte do contexto do nosso momento evolutivo. O sofrimento faz parte do nosso momento evolutivo no mundo de provas e expiações. Mas nós não viemos aqui para sofrer. Deus não nos colocou. Pronto, vamos botar lá uma pitada boa de sofrimento para o pessoal sofrer a beça. Não, Deus é amor, misericórdia e bondade, inteligência suprema, perfeito. E aqueles que entendem, está lá na Gênesis, os atributos de Deus, sabem que dentro da fé raciocinada, lendo e entendendo quais são os atributos de Deus, que não é quem, é o que é Deus, né? A inteligência suprema, a causa primeira de tudo, de todas as coisas. Quanto mais a gente entende, quanto mais a gente tem conhecimento científico, conhecimento espiritual, quanto mais a gente busca e tem esse tipo de entendimento, de compreensão, mais a gente entende os atributos de Deus. E os atributos de Deus mostram que Ele é perfeito e que não tem condições, não tem coerência um ser perfeito trazer sofrimento para os seus filhos. Não, nada que Deus faz tem um cunho de punição. Moisés falou isso lá porque era necessário naquele momento histórico. Se a gente hoje não entende muita coisa, com muita evolução intelectual, naquela época muito menos, então era necessário, tanto que Jesus falava por parábolas, para dentro da história, né, contando uma história, ter, igual a gente conta para criança, para cognitivamente ajudar o entendimento daquela história, trazendo uma lição moral sempre por trás. Então a mesma coisa hoje. Hoje a gente com mais entendimento intelectual e conscientização trazida pela obra kardeciana, né, pela codificação de Kardec, das mensagens dos espíritos superiores, presididas pelo Espírito de Verdade, presididas e abençoadas pelo Cristo Jesus, nosso governador espiritual, e por Deus, nosso Pai maior. Quanto mais a gente tem acesso a esses conhecimentos, mais a gente entende os atributos de Deus, e que Deus é amor, misericórdia, bondade, perfeição, inteligência suprema, e que, portanto, cada sofrimento advém das atitudes
do mau uso do livre-arbítrio. E ainda assim, Ele é tão misericordioso que Ele nos oportuniza reparar o mal com o bem. Não necessariamente reparar o mal com o mal. Então a gente não veio aqui para sofrer. Sofrimento faz parte da nossa condição evolutiva, mas nós podemos reparar os erros passados ou os erros dessa encarnação, os equívocos, com atitudes de amor, com atitudes do bem, contrárias àquilo que a gente fez. Se em outra época eu prejudiquei alguém, vamos dizer, cortei um dedo, um braço de alguém, né, no moinho, na época da escravidão, nessa eu tenho que cortar o dedo, cortar o braço? Não, eu posso salvar vidas. Eu posso, por exemplo, ser uma cirurgiã que recompõe aquele que sofreu um acidente numa empresa, aquele que sofreu um acidente de carro, aquela pessoa que precisa de um reparo, né? Vai botar no lugar, vai fazer uma cirurgia plástica, alguma coisa. Eu posso ajudar essas pessoas e muitas das vezes aquela pessoa que teve esse problema vai passar pela minha mão como médica, como cirurgiã, e eu vou ajudá-la. Eu vou recompor aquilo que eu, de outra forma, ligada ao bem, aquilo que eu prejudiquei. Então, olha o que é Deus. A sua lei perfeita, seus atributos de perfeição. Não há espaço para a gente achar que Deus pune. Há espaço para a gente entender a nossa responsabilidade. Nós temos que estar lá no céu e inferno original. Moral autônoma. A gente conhece a moral heterônoma. Qual é? É que a responsabilidade não é nossa. A gente pede, né? Põe seu nome lá. Pede para orar por mim. Pede, põe a responsabilidade nos outros. Né? Se você fizer tantas coisas, tem a troca, então você vai ser perdoado. Nós fomos ensinados assim por séculos, mas a doutrina espírita veio trazer isso. Nós temos a moral autônoma, que é a nossa autonomia perante a nossa evolução. Portanto, a nossa responsabilidade. Isso difere das demais. Isso bate de frente com o quê? Com o que a maioria está acostumada, que passa para o outro a responsabilidade. Não, a responsabilidade é nossa. E além da responsabilidade ser nossa, em relação às dificuldades, a responsabilidade é nossa em relação à cura, a responsabilidade é nossa em relação ao bem sofrer. Estamos passando por dificuldades, iniciamos falando das mortes coletivas em relação a essa transição planetária, esse momento de desencarnes coletivos que cada vez mais comuns dentro desse processo todo de regeneração, de transição planetária em prol do mundo de regeneração, essa mudança toda, diante de tanta dificuldade, da doença do século XXI, que é a ansiedade, né? Que é, além da depressão, que é a instabilidade emocional, num mundo extremamente materialista, num mundo extremamente ligado ao ter e não ao ser, acostumado a responsabilizar os outros e não a si pelas dificuldades. Na hora do bom, a responsabilidade é minha, né? Eu que fiz. Na hora do ruim, não, foi o outro. Nós temos responsabilidades perante o nosso livre-arbítrio. Nós temos responsabilidade para o bom que a gente faz, pelas atitudes boas, pela boa plantação. Nós temos mérito, responsabilidade e, sobretudo, em relação às nossas atitudes equivocadas, o mau uso do nosso livre-arbítrio, que vai gerar muitas aflições, muitos sofrimentos. Nós temos a responsabilidade e o bem e o mal sofrer depende da nossa conscientização. Se já estamos conscientizados da nossa responsabilidade, da nossa condição de aprendizes, mas com desejo sincero de nos melhorar a cada dia, que eu posso fazer por mim hoje, em prol da minha evolução, do meu progresso, com amor ao próximo, com amor a mim, que não é egoísmo, é auto-amor, autopreservação. E também olhar pelo outro, evoluir e ajudar no progresso alheio, é para isso que estamos aqui, evoluir intelectualmente, evoluindo e ajudando no progresso alheio, dentro da condição que a gente pode fazer, né?
Se estamos nesse processo, não só podemos, como devemos agir melhor diante do sofrimento, com mais fé e confiança no amparo do alto, sobretudo. Muita paz a todos. Agradecemos então a Ana Paula, pela oportunidade de estudo e reflexão na nossa manhã de hoje, Lembrando que está gravado pelo Facebook, nós estamos também no YouTube, e como nós estamos falando de Setembro Amarelo, as buscas pelas palestras, pelos conteúdos, a maioria desses conteúdos está voltados à questão das aflições, sofrimentos. Grande parte das buscas que a gente encontra, não só na EDAC, mas assim como outras casas espíritas, a maioria está nessas temáticas. Então, que a gente possa oferecer consolo àqueles irmãos que tanto precisam de ouvir essas palavras amigas, Na próxima quarta-feira, nossa palestra vai ser com a Sônia Sena. Ela vai falar sobre a verdadeira desgraça, E no próximo domingo, quem vai estar aqui é o Marcos Coelho, que vai falar sobre os tormentos voluntários. Lembrando que nossas atividades de estudos estão em normalidade. Nós temos estudo segunda-feira do Evangelho, que é virtual. Nós temos estudo de terça-feira, que é o estudo da mediunidade. Hora é híbrido e hora presencial também. Na quarta-feira à tarde, às 3 horas, nós temos mais um estudo do Evangelho. Esse é totalmente presencial. E nós temos estudo quinta-feira, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita, que também é presencial na quinta-feira, às 19h30, Na segunda, às 8 horas, nós temos um plantão de passe também. E no sábado, às 7 horas da manhã, nós temos a sopa fraterna. No sábado da tarde, nós temos também a nossa evangelização da família, que envolve criança, jovem e todos os familiares. A casa está aberta a todo mundo a participarem das nossas atividades. E aproveitamos também que nós estamos continuando a nossa campanha do quilo permanente, Aquele carrinho que está ali na frente. Quem puder colaborar com a nossa campanha, porque a gente monta os materiais para entregar para as famílias cadastradas, principalmente as famílias que recebem a nossa sopa fraterna. Então, a nossa campanha está sempre aberta aí. E só mais um recadinho também: no dia 28 de setembro vai reestrear nos cinemas novamente o filme Nosso Lar. Então, eu sempre falo aqui de que a nossa presença na primeira semana ela é primordial para que o filme continue em cartaz um tempo legal, para que possa exibir e divulgar de novo. Felipe, de novo o filme? Tem cenas que não foram mostradas no primeiro filme, E a estratégia é justamente mostrar o primeiro filme porque vai ter o Nosso Lar 2 em janeiro. Então, se preparem aí para os cinemas dia 28 de setembro. Vamos então levar nossos pensamentos e agradecer ao amigo Mestre Jesus pela oportunidade bendita de reflexionarmos um pouco da mensagem da água viva do Evangelho, para que a gente possa sair daqui dessa casa e levar esses conhecimentos àqueles espíritos que tanto necessitam de ouvir essas palavras, de entender essas palavras, para que a gente possa continuar no rumo, no ritmo que nos foi enviado, para que a gente possa continuar com a nossa trajetória, com os nossos objetivos propostos em nosso planejamento encarnatório. Que possamos, nessa comunhão de pensamentos, mentalizar a todos aqueles espíritos que nesse momento necessitam dessa palavra amiga, e que a gente possa consolar com a água viva do Evangelho e ao mesmo tempo aproveitando e reafirmando o nosso compromisso nesse planeta de regeneração. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja hoje e sempre, e que possamos voltar nas próximas atividades com a mesma alegria e com o mesmo interesse nesse momento de transformação íntima a qual
cada dia nós vamos vivenciando. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Aqueles que desejarem um passe, só aguardar que serão chamados. Tenha todo mundo um bom dia.